Oi pessoal, estamos aqui de novo, nossa segunda aula de homilética. Espero que a primeira aula tenha sido proveitosa e que você já tenha saído por aí pregando o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre os propósitos gerais da pregação. Na aula passada, a gente falou que era preciso determinar propósitos para a pregação, que esses propósitos, inclusive, ajudariam você a construir um sermão coerente, com objetivo, etc. Agora, quais são os propósitos da pregação? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Bom, a gente pode dizer, a grosso modo, que o propósito da pregação é satisfazer a necessidade humana. Claro que é a necessidade humana do ponto de vista de Deus. Porque se você fosse fazer o trabalho pensando na necessidade humana do ponto de vista do homem, você teria tantas necessidades quanto seres humanos existem. É a necessidade humana do ponto de vista de Deus. E qual é a necessidade básica do ser humano do ponto de vista de Deus? A necessidade espiritual, obviamente. Do ponto de vista de Deus, os homens estão divididos em dois grupos bastante distintos. Um grupo que está salvo, outro grupo que não está salvo, não é? Tanto um quanto o outro precisa da pregação. O grupo que está salvo precisa desenvolver a sua salvação. Chegar até o fim nesse processo, não é? Crescer, graça, em sabedoria, diante de Deus, se transformar cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou seja, se parecer cada dia mais com Jesus Cristo, crescer em amar os irmãos, de modo que a igreja possa se tornar a unidade que Deus quer, que Deus sonha. Então, o salvo precisa da pregação. E o não salvo é o óbvio ululante, né? Você precisa pregar o Evangelho para ele precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação do Evangelho. Então, ouvir da palavra de Deus. E a pregação, portanto, tem o propósito de satisfazer essas necessidades humanas. Volto a frisar: necessidade humana do ponto de vista de Deus. E todo pregador deve contemplar então os dois grupos, sempre. Ora você vai pregar para os salvos, ora você vai pregar para os não salvos, ora você vai fazer um conjunto aí, um combinado de coisas, vai atingir os dois tipos de pessoas, mas você tem de contemplar os dois tipos. Quais poderiam ser os propósitos de um sermão? Há diversos propósitos. Propósito evangelístico. Esse é um dos propósitos para o qual um sermão pode e deve ser desenvolvido. Propósito evangelístico é óbvio. É o propósito de anunciar as boas novas do Evangelho. O seu sermão pode ter também um propósito doutrinário. Propósito doutrinário é um propósito de ensino. Como nós acabamos de dizer, você tem de desenvolver, ajudar o seu povo, a sua ovelha, as pessoas a quem você está pregando, no desenvolvimento da sua salvação. E aí o sermão doutrinário cabe muito bem aí, porque o sermão doutrinário tem como objetivo o ensino da palavra, o ensino do conselho de Deus. As pessoas precisam saber o que é que Deus quer, o que é que Deus pensa, o que é que Deus está sonhando para a sua igreja, para o seu povo. O outro propósito do sermão é o propósito devocional. Devocionalidade é uma coisa muito importante.
Aliás, que tem sido relegada a um segundo plano, muitas vezes. Porque devoção significa comunhão com Deus. Você se lembra da passagem de Marta e Maria, não lembra? Marta agitada, corre para lá, corre para cá, e Maria senta-se aos pés de Jesus. O que Maria estava fazendo? Maria estava tendo um momento devocional, um momento aos pés de Jesus Cristo. Marta ficou meio irritada, disse: Senhor, estou aqui com problema, carrego bandeja, lavo o copo, trago o copo cheio, essa coisa toda, comida para um, comida para outro. Será que a Maria não vai vir aqui me ajudar? O senhor dá um toque nela para ela vir me ajudar. E o Senhor disse: olha, Marta, Marta, você está inquieta, preocupada com um montão de coisa, mas pouca coisa é necessária. Na verdade, uma só. E Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Isso é devoção. Então é preciso ter sermões onde você vai ajudar os irmãos a terem tempo devocional, terem tempo com Deus, porque a fé cristã é, acima de tudo, o relacionamento, a amizade com uma pessoa. Outro propósito pelo qual vale a pena fazer um sermão é o propósito consagratório, que é justamente essa coisa de incentivar os irmãos a colocarem as suas vidas à disposição do Senhor. Muitos missionários que estão hoje no campo, campos mais avançados, difíceis, estão lá porque um dia ouviram uma mensagem de propósito consagratório. Alguém lhes disse: Deus está querendo você. Né? Parece aquela propaganda americana do tio Sam, né? Eu quero você. Esse é o sermão consagratório. É quando você é usado como instrumento de Deus para dizer isso para o irmão: Deus quer você na sua obra, no seu trabalho, no dia a dia, temendo ao Senhor. Outro propósito que o seu sermão pode ter é o propósito ético. Num país como o Brasil, isso aqui cai como uma luva, viu? Porque você vive num país complicado. E o Brasil não é o único país, não. Você sabe que há corrupção em todos os lugares. O ser humano é sempre tentado à corrupção, tentado a um lucrozinho aí, um tanto quanto por debaixo do pano, sempre tentado a ganhar mais do que devia, a ter um lucrozinho maior do que o correto, não é? Então, é preciso ter sermões que falem da ética cristã. Sim, porque o cristianismo tem uma ética seríssima, seríssima. Lembre-se do que o salmista disse. O salmista disse que o justo jura em dano próprio. Ou seja, quando um cristão faz uma promessa, quando ele compromete a sua palavra, ele a cumpre, mesmo que o cumprimento dessa palavra venha lhe trazer prejuízo. Então, é preciso ter sermões com esse propósito ético. E o outro é o propósito consolador. Propósito consolador é importantíssimo. Nós vivemos num mundo marcado pelo sofrimento. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. O problema não é se sofremos ou não sofremos. O problema é como reagimos ao sofrimento. E se somos ou não consolados em meio ao sofrimento. E este é um dos propósitos do sermão. Trazer consolação. Levar consolação. Dar esperança. Fazer com que as pessoas continuem a acreditar e continuem a andar em frente. Vamos lá, porque Deus está conosco. Percebe? Esses são vários propósitos que devem nortear um sermão. Você não vai fazê-lo, dificilmente você conseguiria fazer, e eu desaconselho, inclusive, um sermão que atingisse todos esses propósitos. Eu desaconselho. O que eu sugiro a você é que consagre a cada sermão
um propósito. Um propósito. E aí, naquele sermão, persiga esse propósito. Então, vamos dissecar um pouco esses propósitos que nós acabamos de mencionar. Vamos começar com o propósito evangelístico. Bom, fazer um sermão com propósito evangelístico parece ser uma coisa mais ou menos consagrada, não é? Acho que todo mundo sabe bem qual é o objetivo de um sermão desse. Um sermão desse tem como objetivo levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E tem como resultado desejado a conversão do sujeito que ouve essa mensagem. Muito bem. Para que um sermão cumpra o propósito evangelístico, tem de ser destacado nele algumas coisas. Por exemplo, um sermão evangelístico tem de destacar o estado dos pecadores. Você sabe, não vai haver arrependimento se o sujeito não souber do que se arrepender. Vai se arrepender do quê? Ele tem de saber. Tem de saber do que é que você está falando. O homem está em trevas, o homem está em pecado, o homem está em desespero, o homem está em angústia, mas nem sempre se dá conta que isso tudo é pecado e é fruto do pecado. E que ele é culpado. Que tem esse lado. Antes de falar da graça, você tem de falar da lei, senão o sujeito não sabe do que é que vai ser salvo. Senão o sujeito vai perguntar para você quando você lhe disser Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. Ele vai voltar para você e dizer, mas salva do quê? Primeira coisa que um sermão evangelístico tem de mostrar com toda clareza é o estado pecaminoso do homem, onde as pessoas estão. A outra coisa que tem de ser destacada num sermão que se diz evangelístico é a obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, que só Jesus Cristo é o caminho. Que não há jeito de voltar para Deus a não ser através de Jesus Cristo. E você sabe, salvação é sair do estado de rebelião e vir para o estado de submissão a Deus. Não é verdade? Os homens romperam com Deus lá atrás, lá em Adão. Fomos então lançados em trevas e contaminados pela maldade, de modo que todos nos tornamos pecadores. Ok. Qual é o único jeito de deixar de ser pecador? De deixar de viver na prática do pecado? Qual é o único jeito de termos a nossa natureza transformada? De ganharmos uma nova natureza? Qual é o único jeito de sermos salvos da condenação do pecado? Voltar para Deus. Reconhecer que nós erramos quando nós rompemos com Deus no passado, que realmente só Deus é digno de toda honra, é digno de toda glória, só Ele é o único referencial de bem e de mal do universo. Então a gente reconhece que fez uma grande besteira e decide voltar para Deus. Voltar submisso. De agora em diante, vou viver para Deus, viver para adorá-lo, viver para glorificá-lo. Agora, para voltar para Deus, só tem um caminho: Jesus Cristo. Então, a pregação evangelística tem de destacar isso. Tem de destacar que só através de Jesus Cristo é possível voltar para Deus. Só através de Jesus Cristo é possível ser salvo. Porque Ele é quem pagou o preço do nosso crime, sim. Porque como é que o sujeito está lá em estado pecaminoso, aí decide, vou voltar para Deus. Sim, mas por que estrada? Quem é que disse que Deus vai aceitar o sujeito? Quem é que disse que vai ficar de graça os pecados do sujeito? Os erros dele precisam ser pagos. Quem vai pagar? Ele não pode.
Por que ele não pode? Porque ele está morto já. Ele está morto. Ele não tem como pagar pelos seus erros. Os erros dele já o mataram. Ele está fora já. Então quem é que paga? Quem foi que pagou? Jesus Cristo. Então a pessoa precisa saber, não apenas do seu estado, mas também precisa saber que o único jeito de mudar de estado é voltar para Deus, e que o único jeito de voltar para Deus é através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A terceira coisa que um bom sermão evangelístico deve apresentar são as condições para a salvação. Lembre-se da pergunta dos primeiros ouvintes de um sermão evangelístico, lá atrás, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro pregou para aquela multidão. Lembra? Qual foi a pergunta deles? Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Essa é a pergunta que, quando você declara no sermão evangelístico a situação pecaminosa do homem, quando você fala da obra redentora de Jesus Cristo, qual é a pergunta natural que o seu ouvinte vai fazer? A mesma pergunta que foi feita em Atos. O que é que eu faço? O que eu faço? O que eu faço para voltar para Deus? O que eu faço? Então, um bom sermão apresenta as condições de arrependimento, que você sabe são arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas são condições para que o sujeito possa voltar para Deus. Então, um bom sermão evangelístico apresenta sempre essas condições. Outra coisa que um bom sermão evangelístico faz é chamar o homem ao arrependimento, a metanoia, mudança de mente. Dizer para o sujeito: olha, meu filho, acorda, você está em pecado, você está no inferno e caminhando a passos largos para o inferno. Essas coisas que você acha jóia fazer é tudo pecaminoso. Você está se arrebentando, isso vai acabar com você. Você precisa mudar a sua forma de ver o mundo, você tem de mudar a sua forma de pensar. Você tem de se arrepender, mudar a sua mente. O que um homem arrependido faz? O que é um homem arrependido? Uma pessoa arrependida é uma pessoa que diz: meu Deus, eu só vivo errando. Gente, eu pensei que estava indo para o lugar certo, estou indo para o lugar errado. Eu só estou pisando na bola, eu preciso voltar, eu preciso mudar. Isso tá me destruindo, está me corroendo. Então isso é arrependimento para Deus. Eu nunca devia ter me afastado de Deus. Os homens nunca deviam ter se afastado de Deus. O afastamento de Deus está acabando comigo. Isso é arrependimento. Mas aí tem um segundo passo: crer em Jesus Cristo, porque só através de Jesus Cristo é que é possível voltar para Deus. Então, o arrependimento vai necessariamente consistir em espírito quebrantado, um coração contrito e humilhado diante de Deus. Que mais que consiste o arrependimento? O arrependimento também se consiste numa mudança de vontade. Agora minha vontade é fazer a vontade de Deus. E aí eu passo a reconhecer Deus como soberano Senhor e disponho-me a servi-lo com obediente lealdade. Então um bom sermão evangelístico tem de mostrar isso. Tem de deixar claro para o sujeito o que nós acabamos de ver, que é o arrependimento passa por uma mudança na sua vontade. Você agora passa a querer a vontade de Deus. E um bom sermão evangelístico tem de apresentar isso. Outra coisa que um bom sermão evangelístico tem de apresentar é um convite. O convite não significa que toda vez que você prega evangelisticamente você tem de fazer apelo. Não é isso. Você não é por aí.
Fazer o apelo é uma forma legítima de dar ao homem uma oportunidade de entregar-se para Jesus Cristo. Mas não é toda a mensagem que tem de ter apelo. Mesmo mensagem evangelística não é toda que tem de ter apelo. Às vezes, a falta de apelo é que realmente leva o sujeito a tomar uma decisão. A gente nunca sabe, o Espírito Santo age conforme a sua boa vontade. Mas, independente de haver o apelo, toda pregação evangelística tem de trazer em si um convite. Um convite. Um convite com 3 características básicas. Um convite a seguir a Jesus Cristo. Se você faz o sermão evangelístico, o objetivo do seu sermão é fazer a pessoa seguir a Jesus Cristo. O outro é um convite para crer em Cristo. Crer em Cristo. Mesmo porque se o sujeito não vier a crer em Cristo, vai segui-lo para onde? Vai segui-lo de que maneira? E um terceiro convite, que deve estar implícito no convite da pregação evangelística, é o convite ao benefício da graça. Que é muito importante que as pessoas saibam que elas estão sendo recebidas por Deus, não porque elas merecem, não, elas não merecem, elas estão sendo recebidas por Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso é um convite ao benefício da graça. Ok? Outro propósito pelo qual vale a pena fazer sermões é o propósito doutrinário. Qual é o objetivo do propósito doutrinário? Instruir os crentes, de modo que os crentes vejam os significados das grandes verdades da fé cristã. Então aí você já está ensinando o sujeito a ser cristão de fato. Esse é o grande objetivo da pregação doutrinária. Você vai ensinar o sujeito a ser cristão de fato, né? E a ideia é instruir a partir das verdades bíblicas. Então, a característica principal da pregação doutrinária é a ênfase sobre o ensino da palavra de Deus, ensino das grandes metas da palavra de Deus para o cristão. Tá certo? Então, esse é outro dos papéis do sermão. É o papel de ensino ou o papel doutrinário. Os apóstolos entenderam muito bem isso, porque eles, em Jerusalém, treinaram os cristãos a perseverarem nas suas doutrinas. Então, eles insistiam em ensinar. Mais tarde, quando os missionários começaram a sair, como Barnabé e Saulo, eles fizeram a mesma coisa. A ênfase deles foi a mesma: ensinar. Para que as pessoas realmente entendam qual é o ensino da palavra, qual é a doutrina da palavra, qual é o significado de ser cristão. E a pregação doutrinária, ela tem 4 funções importantíssimas. Em primeiro lugar, ela responde ao desejo de aprender que existe no coração de cada crente. Todo crente quer aprender, quer crescer. O próprio Espírito Santo dentro dele começa a chamá-lo para aprender mais, para querer mais, para crescer. Então, quando você está fazendo um sermão doutrinário, você está respondendo a um anseio que o próprio Espírito Santo está colocando no coração dos irmãos. Em segundo lugar, um sermão doutrinário ajuda a igreja a não cair em heresias. A única maneira de você combater heresia não é ficar explicando o que é heresia. A melhor e a mais eficiente maneira de se combater a heresia é ensinar a verdade. Ensine a verdade, faça as pessoas reconhecerem a verdade, que elas por si só reconhecerão a mentira quando a mentira aparecer. Por quê? Porque tem a verdade na mão.
se elas têm a verdade na mão, elas são capazes de reconhecer a mentira. Então esse é um dos objetivos do projeto, ou melhor dizendo, do sermão doutrinário. Então esse sermão doutrinário satisfaz quatro coisas, tem 4 funções básicas. A primeira é: responde ao desejo de aprender que existe no coração dos homens. A segunda característica de um sermão doutrinário e importância desse sermão doutrinário é que o sermão doutrinário previne a igreja contra os estragos das falsas doutrinas. Aqui no Brasil ainda, meu amigo, isso é mato. Muita falsa doutrina por aí, muita gente ensinando coisa que não está nas escrituras. Agora, como é que você vai prevenir a igreja? Só através da pregação doutrinária. Esse é o papel da pregação doutrinária. A outra coisa que a pregação doutrinária faz é que ela incentiva o povo, né? Ela incentiva o povo. Por quê? Porque elas descobrem os verdadeiros motivos por detrás de todo o serviço que elas estão prestando. Às vezes você quer convidar os irmãos a serem mais evangelistas, ou a orarem mais, ou a fazerem mais ação social, e os irmãos não reagem. Sabe por que eles não reagem tão bem como você gostaria que eles reagissem? Porque eles não entendem o porquê que tem de ser assim. Por que tem de fazer mais ação social? Por que tem de evangelizar mais do que eu já estou evangelizando? Né? Por que tem de orar mais do que eu já oro? O sermão doutrinário faz as pessoas se darem conta disso. Faz as pessoas se darem conta do porquê. Por quê? Por quê? E isso faz com que elas reajam melhor, não é? Faz com que elas se engajem, faz com que elas entendam o que está acontecendo. A outra característica que o sermão doutrinário cobre é que o próprio pregador é beneficiado por ele. Porque quando você vai fazer um sermão doutrinário, você tem de pesquisar, você tem de estudar, você tem de ler os comentadores, você tem de fazer exegese da Bíblia, você tem de entender as doutrinas, você tem de entender como é que aquela doutrina específica que você está querendo ensinar ao seu povo se relaciona com as outras doutrinas. Você cresce intelectualmente e cresce espiritualmente também. Agora, a pregação doutrinária, assim como a pregação evangelística, também tem algumas qualidades que lhe são indispensáveis, que você não pode esquecer-se de jeito nenhum. Elas têm de aparecer, essas qualidades têm de aparecer em todo o sermão doutrinário. Por exemplo, pregação tem de ser simples. Quando você vai falar de doutrina, você já tem de entender que você está falando de alguma coisa que tem em si mesmo um certo nível de profundidade. Então, cuidado com a linguagem. Cuidado com a linguagem. Você não está dando aula no seminário de teologia. Você está falando para o povo simples. Então, você tem de apresentar os conceitos mais profundos na linguagem mais simples, do jeito mais tranquilo. Um bom jeito é contar a história como Jesus fez. Um bom jeito é contar histórias, é usar bastante ilustrações, mas a ideia é ser simples, é falar de tal maneira que todo mundo entenda. Não importa se o conceito é profundo, qualquer assunto, por mais profundo que seja, pode ser apresentado de maneira simples. Você não tem de fazer a coisa de forma rebuscada. A outra coisa com relação à pregação doutrinária é que ela tem de ser prática. Se você prega sobre uma doutrina e depois que termina a pregação, os seus fiéis não sabem o que fazer com aquilo que você falou, você não pregou direito, entendeu? Você termina de fazer uma mensagem evangelística.
você espera que o cara se converta. O camarada que acabou de ouvir. Você termina de fazer uma pregação doutrinária, o que você espera? Que o irmão entenda. Chato é se você faz uma pregação doutrinária e o irmão sai do culto dizendo, mas para que é que serve mesmo aquilo que o pregador ensinou? O que é aquilo lá mesmo? Que conceito é aquele? Não, tem de ser... Por isso tem de ser simples, mas tem de ser prático. A outra coisa com relação à mensagem doutrinária é que ela tem de ser positiva. Ela tem de partir da verdade e não do erro. Tem gente que quer combater o erro e aí, ao invés de falar da verdade, fala do erro. Mas olha, meu amigo, olha, minha irmã, olha, meu irmão, a única maneira de você ajudar uma pessoa a não acreditar numa mentira é contar-lhe a verdade. Entendeu? Porque se você, ao invés de contar a verdade para o sujeito, você for analisar a mentira, você está perdido. Sabe quantas mentiras existem? Quantas mentiras podem ser propagadas? Número infinito, companheiro. Número infinito. Já a verdade é uma só. Verdade é uma só. Então, ao invés de ficar atacando a mentira, apresente a verdade. Faça uma mensagem positiva. Positiva. Então, pregações doutrinárias têm de ser simples, têm de ser positiva e têm de ser prática. E o objetivo da mensagem doutrinária é ensinar as bases da fé cristã. Sejam as bases dogmáticas, as coisas que nós acreditamos como só Jesus Cristo salva, que é um dogma, seja as questões morais, sejam as questões comportamentais. Questões morais como valores tais como não julgueis para não serdes julgados. E comportamento tais como não tem a aparência do mal, por exemplo. Então, se você fosse fazer sermões doutrinários, que texto você poderia usar? Por exemplo, vou citar aqui exemplos para você. 1 Coríntios 13, que é aquele do amor. O que você vai ensinar ali? Vai ensinar a doutrina do amor. Vai ensinar o que significa amor para a fé cristã. Aí você vai poder ensinar para as pessoas que amor na fé cristã não tem nada a ver necessariamente com sentimento, aquela coisa dos namorados que ficam contando os passarinhos nos galhos das árvores, não é? Fazendo poesia. O camarada está com a namorada e diz assim, quando a lua é encoberta por uma nuvem, ele diz, está vendo, querida, a nuvem foi cobrir a lua porque a lua estava ofuscada pela sua beleza e está se protegendo da sua beleza, não é? Então esse amor é um sentimento cheio de pieguice, cheio de coisa. Alguns dizem que depois que o camarada casa e ele está com a esposa e a nuvem cobre a lua e ela lembra daquela poesia, daquela palavra bonita que ele falou no tempo do namoro e diz para ele, tá vendo, querido, olha lá, a nuvem cobriu a lua de novo por minha causa. Aí ele vira para ela e diz assim, que é isso, sua boba, você não sabe que isso é um fenômeno natural? Então, quando nós estamos falando de amor na Bíblia, não estamos falando dessa coisa que vem e passa e que tem a ver com momentos de romantismo. A doutrina do amor nas Escrituras Sagradas tem a ver com um estilo de vida. Você vai ver isso lá em Coríntios 13. É um estilo de vida. Um estilo de vida que tem qualidades bem práticas. O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor
Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, não é? Então são características. O amor não se porta inconvenientemente. Então é uma doutrina bem prática. Por exemplo, um outro sermão doutrinário que você pode fazer é em cima de Romanos 12, de 1 a 21, que é o compromisso cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é? Que apresenteis os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, não é? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E aí vai. Não penseis mais do que convém acerca uns dos outros, não é? Há muitos dons no corpo, e por aí vai. Você vai falando do compromisso cristão. Você pode falar também de preceitos da vida moral. Lá em Mateus 5, 21, 48, não julgueis para não ser julgados, né? Se a ninguém chameis de louco, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que chamar o seu irmão de louco é réu do juízo. Então, são mensagens doutrinárias, elas ensinam a igreja, ensinam sobre comportamento, mas também ensinam sobre doutrinas tremendas, como por exemplo o papel do Espírito Santo na igreja, a única salvação é em Jesus Cristo. Por que só é em Jesus Cristo? O que é a criação de Deus? Qual é o propósito de Deus para com a igreja? Isso são doutrinas. A igreja precisa disso. A igreja precisa saber no que é que crê. Outro propósito para o sermão é o propósito devocional, como nós já dissemos. E o propósito desse tipo de sermão é intensificar nos crentes o sentimento de devoção amorosa para com Deus, assim como levá-los a adorar a Deus da melhor forma possível, da forma como Deus merece, não é? Então, sermões em cima de verdades absolutas, como amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, como você encontra lá em Mateus 22, de 37 a 38. Então, esses são sermões devocionais que levam os irmãos a buscarem mais a vontade de Deus. E a vida devocional na vida cristã é essencial para a vida cristã. Por exemplo, esse texto mesmo que nós estamos falando do amor, o Senhor Jesus Cristo deixa claro que se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você cumpriu toda a lei, cumpriu tudo. Percebe? Então, esse é o tipo de sermão que tem de ser pregado. Tem de ser pregado. Você tem de chegar para o irmão, vamos lá, vamos amar o Senhor como Ele merece ser amado, vamos passar mais tempo com o Senhor, vamos passar mais tempo em oração, vamos passar mais tempo em comunhão íntima, em amizade íntima com Deus. Por quê? Porque quanto mais a gente adora a Deus, mais a gente é transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é? Jesus Cristo disse lá em Mateus 16 que Ele edificaria a sua igreja a partir da fé da sua igreja e da adoração da sua igreja a Ele como o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, como Deus Salvador. Então, quanto mais a igreja adora Jesus Cristo como Deus Salvador, mais o Espírito Santo vai transformando cada membro da igreja em alguém cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Você percebe? Então, esse é o objetivo do sermão devocional. Esse é o objetivo do sermão devocional. O amor a Deus descansa sobre dois fundamentos básicos, que é quem Deus é e o que Deus fez por nós. Então, o sermão devocional leva os cristãos a essa consciência.
quem Deus é e o que Deus fez por nós. E isso leva os irmãos a uma vida de maior devoção, de maior intimidade, de maior comunhão e, portanto, uma vida de maior qualidade. Tá certo? Então são textos que levam os irmãos cujo propósito, essa mensagem devocional, ou essa mensagem com propósito devocional, ela deve ser pregada tendo em vista a aproximação do crente para com o seu Deus. Outro propósito que nós vimos que o sermão pode ter é o propósito consagratório. E esse é o propósito de estimular os crentes a dedicar seus talentos, seu tempo e sua influência a serviço de Deus. São os famosos sermãos que chamam os irmãos à consagração. Consagração. E esse tipo de sermão está estreitamente relacionado com o sermão anterior. Qual foi o sermão anterior que nós vimos? Qual era o propósito? Vamos voltar lá. Era o propósito devocional. Propósito devocional. O propósito devocional e o propósito consagratório estão muito próximos uns dos outros. Tá certo? Um do outro. Estão muito próximos. Os dois estão muito próximos. O devocional fala da comunhão íntima com Deus e o consagratório fala desse oferecimento a Deus, né? Como culto racional, oferecimento do nosso corpo a Deus como culto racional. A ênfase desse sermão consagratório descansa na questão do serviço cristão. Ou seja, o cristão precisa demonstrar de forma prática que realmente ama a Deus. E como é que ele demonstra isso? Servindo, entregando a vida para Deus, né? A obra de Cristo exige muito trabalho, tem muita coisa para ser feito. Lembra o que foi que Jesus Cristo disse? A seara é grande, são poucos os ceifeiros, são poucos os obreiros, são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E só vai haver mais trabalhador na seara se houver mais consagração. Então, o sermão consagratório tem esse objetivo. O objetivo de despertar a vocação do cristão ao serviço. Né? São sermões que levam à entrega, o cristão a se entregar, levam o cristão a renunciar, porque sem renúncia não tem serviço ao Senhor, não. Você quer ver? Lembra aquela passagem da multiplicação dos pães? Os discípulos dizem para Jesus Cristo assim: olha, os meninos aí estão com fome, já faz tempo que o Senhor está com eles, libera a turma aí para comer. Aí Jesus diz: dá-lhes aos mesmos de comer. E eles olham para Jesus espantados e dizem: mas como, Senhor, não tem dinheiro para comprar comida para toda essa gente? E aí Jesus pergunta: o que é que tendes aí? E o Filipe, perspicaz, que já tinha dado uma sondada no ambiente, ele diz: tem um menino aí que ele tem 5 pães e 2 peixes. Vai ver que o menino era um garoto previdente, né? Ou a mãe dele era muito previdente. A mãe dele perguntou para ele assim: onde é que você vai, menino? E o menino disse: eu vou ouvir Jesus de Nazaré, o profeta. Aí a mãe fala: olha, então leva um lanchinho, porque Jesus de Nazaré, quando começa, só Deus sabe quando é que ele vai terminar. Então, como ele era previdente, ele levou a merenda dele. Estava lá ele com 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pergunta: o que é que tendes? Tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz: trazemos. O que o Filipe faz? Vai lá e fala para o menino: olha, o mestre está pedindo o seu lanchinho. Aí o menino entrega. Mas antes do menino entregar, o que ele teve de fazer?
teve de renunciar. Ele teve de desistir de comer. Claro, ele não sabia o que Jesus ia fazer com os pães, não sabia o que Jesus ia fazer com os peixes. Jesus podia comer tudo sozinho, Jesus podia dividir com os discípulos e ele ia ficar sem nada. Para ele entregar os 5 pães e 2 peixes para Jesus, ele teve de desistir de comer. Não há consagração de nada na vida da gente sem que haja antes renúncia. Tem de renunciar. O menino renunciou ao lanche. Renunciou à comidinha dele. Tá certo que depois ele foi extremamente gratificado por Deus. Mas como é que ele ia saber? Ele não iria, não tinha jeito. Então, os cristãos precisam ser incentivados a isso. Os cristãos precisam ser incentivados a render-se, a entregar, a dedicar, a renunciar. A fé cristã cobra renúncia. Cobra renúncia, sim senhor. E não é pouco não. Então, um dos objetivos do sermão consagratório, e eu diria o objetivo maior do sermão consagratório, é levar os irmãos a renunciar em nome de Jesus Cristo. A se dedicar a Jesus Cristo. A entregar a Jesus Cristo a si mesmo e tudo que tem. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Sem renúncia não há discipulado. Entendeu? Então vamos dar uma recapitulada aqui nos propósitos do sermão. Os sermões podem ter alguns propósitos. E nós vimos alguns deles já. Primeiro, propósito evangelístico. Segundo, propósito doutrinário. Terceiro, propósito devocional. Quarto, propósito consagratório. Tem mais 2 propósitos que nós ainda não vimos. Vimos então o evangelístico, cujo objetivo é óbvio: apresentar o evangelho, destacando o estado do pecador, a obra redentora de Jesus Cristo, as condições para a salvação e o chamado do homem ao arrependimento. Segundo, propósito doutrinário. Pregação doutrinária dá ênfase sobre o ensino da palavra. A função da pregação doutrinária é levar as pessoas realmente a satisfazerem o seu desejo de aprendizado. Segundo lugar, prevenir a igreja dos estragos das falsas doutrinas. Terceiro lugar, anima a atividade do povo, porque eles vão entender o que vão fazer. E em quarto lugar, a pregação doutrinária ajuda o próprio pregador, porque ele cresce. A pregação doutrinária tem de ser simples, positiva e prática. E finalmente vimos o propósito devocional. Propósito devocional é o propósito que contempla o convite a todos os irmãos para que se rendam a Jesus Cristo, para que ofereçam a Jesus Cristo seus dons, seus talentos, suas propriedades, sua influência, ou enfim, para que ponham toda a sua vida à disposição de Jesus Cristo para o seu serviço, para a sua honra, para a sua glória. Temos ainda 2 propósitos. Vimos também um propósito consagratório, que é o propósito que leva os irmãos a essa... eu falei para você do propósito da entrega, no propósito devocional, mas o propósito devocional se presta mais a essa amizade íntima com Deus. Entretanto, o propósito devocional e o propósito consagratório estão muito ligados, porque devoção sem entrega é uma impossibilidade. Devoção sem rendição é uma impossibilidade. Agora, no propósito consagratório, você vai aprofundar a questão da entrega, da devoção, de colocar a serviço de Jesus Cristo todos os nossos talentos, dons e influência. Tem mais 2 outros propósitos que nós temos de ver, mas estes vão ficar para a nossa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção, bom estudo
e melhores mensagens.